Já deu pra gente sentir qual é que é aí? Senão, Tá bom, né? falta 30 segundos, senão aí a galera começa a entrar e a gente tá queimando teus casos. Beleza. Vamos lá, volta lá pro começo. Até porque já tem gente gravando nós. Bom, hein? É. Dá pra ver minha tela aí? Dá. Bom, vamos esperar, sei lá, 3 ou 2 minutos. Na verdade, a Regina tá aí, né? Que é nossa anfitriã. Daí, quando ela liberar, a gente começa a falar. Beleza. Não sei nem se ela tá ouvindo a gente, né? Vai que ela tá fazendo coisa melhor do que ouvir a gente. Eu vou parar a partilha por enquanto, então. É? Tá. Vou parar o compartilhamento por enquanto. Tá bom. Olha só, Felipe Delgado, quanto tempo isso a gente não vê essa criatura? Aí, Jesus Boy. É isso aí. Caio, não sei, não conosco. E a Regina. Foi bom que deu para compilar um monte de casos aqui que eu... Sim. Assim, eu acho que o bom dessas coisas, eu acho que quanto menos gente tem, mais a gente perde as estribeiras, vergonha. né? De falar da ortopedia das ruas. Não, independente de qualquer coisa, eu não posso... Eu tenho que falar da ortopedia das ruas, né? Porque é o que tem, né? Sim. Pô, nem o Bruno que me convidou tá aqui, cara. Daqui a pouco a gente começa sem ele. Deve estar fazendo alguma coisa por aí. Só pode falar quem... Só nós, né? É, né? Não sei. Não me passaram regras, não, mas a princípio eu acho que só nós mesmo. Entendeu? Assim, aí se tiver alguém aí, talvez levante a mão. Aí quando alguém quiser interromper, eu acho que o ideal no início eu falo aí meu celular e Olá, boa noite. boa noite. E aí quem Tudo bom? quiser mandar mensagem, eu peço para mandar pro meu celular e aí a gente fala. Isso, é tranquilo. Vocês fazem a apresentação aí da forma que vocês preferirem. Aí, quem tiver dúvida, é só levantar a mão que coloca para vocês tirarem, tá bom? Tá joia, Regina. Muito obrigado. Cadê o Bruno que não tá aqui? Estou ligando aqui para ele. Ele convida a pessoa e não vem. Que negócio é esse? Então, estou ligando para ele aqui. É. Fala pra ele que se ele não vier, a gente não vai dar aula. A gente vai ficar só conversando no miolo de pote aqui. O Felipe, eu já passei 2 vezes pela cidade dele lá e ele nada. Achei que ficou brigadinho da residência. Ele não quis. É que tá Nada milionário disso. já. Nada disso. Trabalhando igual escravo aqui, cara. Uhum. É sério, cara. Pô, Esse sabe um cara... negócio que eu percebi? É tudo migué, velho. Você nunca trabalhou igual escravo, velho. Não, imagina, né? Sempre foi só conversinha. Não, pá, a escala aqui é muito ruim, cara. Só final de semana. O cara já tá fazendeiro, dono de um monte de boi. O Não, trabalho dele é quando esse aí é o Paulo Vitor. ele tá enfrentando problema sério, né? Tá faltando liga para amarrar o dinheiro, né? Quem me dera. Um monte de massa de Esse aí é o dinheiro Paulo lá. Vitor em Palmas. Tá Operando doido. tudo aí. É bom demais, é que opera tudo. É no SUS, você pode operar o que você quiser, entendeu? Não, é. Agora pega um casinho particular para você ver. Aí Meu é amigo. buraco mais embaixo. E no particular não tem negócio de especialidade, não. É O cara verdade, tem faz. que operar tudo mesmo.
Mas show, boa apresentação aí. Ah, beleza, brother. Mais 30 segundos, aí a gente começa. Regina tá mandando a mensagem aqui. Ver o que ela quer. Assim que ela me der sinal verde, a gente começa. Bom, vamos começar, né? Chega, senão vai ficar muito tarde também, e aí a gente fica cansado e perde a paciência, né? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, boa noite aí para todo mundo. Né? Eu sou o Frederico, acho que está aberta aí a minha câmera e daí está o Paulo Vitor. Né? Nós somos ortopedistas, eu estou em Santa Catarina atualmente, mas eu fui staff, né, do Paulo em São Paulo. E aí a gente, amigo de muitos anos e tal, e o Bruno da SBOT Piauí nos convidou para fazer essa aula sobre fratura de acetábulo. Então, como eu não sou mais professor e eu não gosto de aulinhas, então a gente não vai fazer uma aula convencional, né? A gente estava combinando e tal, a gente vai fazer a apresentação de casos só, e a ideia é discutir meio que ortopedia do dia a dia, ortopedia que a gente brinca, ortopedia das ruas, né? Então, a ideia, eu não sei quantos de vocês aí nessa sala fazem ou gostam de fratura de acetábulo, eu imagino que pelo menos alguns, mas é um tema assim, muito espinhoso, né? Eu acho que é uma fratura muito desafiadora para todo ortopedista. É uma fratura que, assim, normalmente você não vai aprender, todo mundo sabe, você não aprende isso na residência, você não aprende isso se você não quiser muito aprender, né? É quase como um casamento difícil, né? Para dar certo, você tem que querer muito que dê certo. Para você aprender, você tem que querer muito, porque sendo um sujeito passivo, simplesmente entrando em cirurgia, olhando, você não vai aprender. Você tem que frequentar curso, você tem que discutir casos, você tem que quebrar a cabeça, você vai ter caso ruim, você vai se ferrar. E é um negócio que a maior parte dos casos você vai fazer no SUS, em condições às vezes bem desumanas e bem difíceis, né? Isso acaba assustando muita gente, e ao mesmo tempo quem gosta, né, acaba atraindo os loucos que não têm juízo, feito Paulo, né, e feito mais alguns dos senhores aí, mas que gosta do desafio, que gosta de crescer, que gosta de estar num patamar que pouca gente está. Né? Geralmente, o cirurgião de acetábulo, de pelve acetábulo, é esse cara. É um cara que está realmente num patamar que a maioria não está. E eu tenho muita satisfação de estar aqui com o Paulo Vitor, que assim, a minha sensação é quase como ser o técnico do Messi, né? Então é um cara diferenciado, um cara muito bom, um cirurgião excelente, um dos melhores da geração dele, um dos melhores dos 20 anos que eu tive como preceptor, e muito orgulho, muita satisfação, né, de ter sido staff dele e hoje a gente ser bons amigos, né? Isso não tem preço. Então, com a palavra, o Dr. Paulo. O Frederico já falou basicamente tudo aí sobre a minha formação. Fiz residência no Complexo Hospitalar do Mandaqui, R4 também, a gente rodava em alguns outros hospitais, mas a atividade principal era no Mandaqui. O Frederico foi, desde sempre, desde o R1, sempre foi um dos chefes que mais inspirava a gente no sentido de nunca teve medo, né? A gente sempre aprendeu a enfrentar, independente do inimigo, de cabeça erguida e sem medo. Então, acho que uma grande característica minha hoje, por qualquer lugar que eu passo, qualquer hospital que eu vou, qualquer região que eu fique, o cara, em poucas cirurgias, poucos momentos, já percebe que eu sou um cara relativamente sem medo. Isso é perigoso, mas isso é muito bom para a gente e
em termos de satisfação pessoal, isso, o Frederico, eu acho que ele adora isso. Isso gera uma satisfação muito grande, você enfrentar uma coisa que você, teoricamente, era desconhecido, e você começa a criar habilidade, desenvolver habilidade, e começa a resolver algumas coisas que você jamais pensou que resolveria, né? Isso se estende, a gente tem a formação de cirurgia do quadril, a gente fez muito trauma também, mas isso se estende desde pelve acetábulo, que eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras da ortopedia, quanto revisões, artroplastias difíceis, né? E o Frederico, sem dúvida, é o cara que mais me incentivou desde sempre. E meu eterno amigo aí. Vai cavalar com ele, nós vamos estar lá. É isso aí. A apresentação aqui não tem fins, digamos assim, estritamente acadêmicos, é mais para ilustrar. Não tem como um cara como eu ter muita experiência em fratura de pelve acetábulo. Eu já fiz talvez centenas de casos, alguns muito bons, alguns tive de desprazer, de ficar ruim, de aprender com aquela fratura, e eu acho que essa é a curvatura, é a curva de aprendizagem de todo mundo. Eu acho que quem falar que nunca fez uma cirurgia que deu problema, que deu errado, realmente operou muito pouco, ou então só operou coisa muito simples. Então, eu vou mostrar alguns casos, mostrar o que eu usei de parâmetro para fazer tal técnica, qual via que eu fiz. O Frederico vai arguir o que ele achar interessante de cada caso, que a experiência dele é uma coisa assim de 20 anos, já está ficando velho já. 20... E quantos anos, chefe, já? Não é do seu pecúlio, não é da sua conta. Então vamos começar aí, para de encher meu saco, vai. Primeiro caso, como é que vai ser o negócio? Então vamos lá, vai ser baseado na medida do possível, né, na classificação de Judei-Letournel, e no meu acervo pessoal de fraturas. Todas as fraturas aqui foram operadas por mim. E quem que é esse caipira, velho, aí? Esse aqui é o Letournel, no momento de descontração. Essa foto, inclusive, eu gosto de coisa antiga. Eu comprei um livro de 2002 do Marvin Tyler, e tinha uma foto do Letournel, e essa foto eu tirei hoje, inclusive, para botar aqui na aula. Nunca tinha visto essa foto. Talvez algo meio exclusivo. Legal. Bom, essa aqui, é a classificação dele, né? A classificação dele, né, dividiu em 5 fraturas elementares e os padrões associados, né? Fratura da parede anterior, coluna anterior, fratura transversa da coluna posterior, parede posterior. E aqui os tipos associados, né? Fratura da dupla coluna. Eu vou explicar um pouquinho sobre as colunas, mas isso aqui é mais uma maneira geral. Coluna anterior com M transversa posterior, fratura do tipo T, transversa mais parede posterior e coluna posterior mais parede. Eu tentei colocar os casos mais ou menos respeitando essa classificação. Alguns casos são inclassificáveis. Tá, antes de tudo, assim, volta lá naquele slide lá. Sim, rapidamente, assim, Paulo, quem é o paciente de fratura de acetábulo de maneira geral, né? Qual que é o sexo dele, qual que é a faixa etária e como é que esse cara chega no PS, como é que a coisa vai? Classicamente, né, o paciente que tem uma fratura de acetábulo é um trauma de altíssima energia, geralmente é um paciente do sexo masculino, jovem, e muitas vezes é descrito como um acidente automobilístico. Pode ser por moto, pode ser pelo trauma do painel, quando o joelho bate contra o painel e acaba luxando o quadril para trás, é uma mecanismo de trauma. Então, a gente, de acordo com a classificação, a gente consegue até entender um pouquinho o que aconteceu. É um politraumatizado, na maioria das vezes, não tem só a fratura do acetábulo. E desses tipos aí, qual que é o mais comum que a gente vê no PS? Assim? Qual que é o clássico? O que a gente mais vai ver, inclusive aqui na aula, é a fratura da parede posterior. Parede posterior é o clássico, né? Que é o clássico. É o clássico. Agora existe uma assim, tendência... Você sabe a incidência assim, das fraturas de acetábulo com parede posterior, mas luxação posterior do quadril, que vem associada à lesão do ciático de cara, não? Não, esse número eu não sei, não. Mas eu acredito assim, que deve estar assim, em torno de talvez uns 20%, 30%. Não, por aí mesmo. Não é fidedigno, mas é mais ou menos isso. É por aí mesmo. Depende muito também do lugar onde é feita essa estatística, né? Quanto maior a energia do trauma, maior a chance de estar Se foi feito o exame inicial, né, também. Isso é crítico, né? Isso é crítico. Porque muitas vezes chega no centro cirúrgico, o cara, para operar, ninguém viu se ele tinha lesão ciática ou não, se estava com neuropraxia, o que E é um negócio importante de documentar bem. Outra coisa que a gente estava conversando antes de começar a aula, né? Que classicamente a gente fala lá das incidências, tudo, né?
dá lá o Turatriz, o AP, né, de bacia para ver, mas na prática, né, o que a gente vê é o seguinte, essas incidências são difíceis de fazer, né, no pronto-socorro. A maioria das vezes é o técnico de má vontade, esse cara chega de madrugada, muitas vezes é politraumatizado, chega todo cagado, aí vai para UTI, aí depois nunca mais você vai ter essas incidências, né? Então, normalmente, o que pega mesmo assim, para você fazer a avaliação dessas fraturas, qual que é o exame? No fundo, a gente trabalha muito naquela questão das incidências, mas muitas vezes quem está no pronto-socorro só vai internar aquele paciente, não tem muito carinho de avaliação dos raios-x e acaba pedindo a tomografia, né? E aí, assim, Kaique, desliga teu microfone aí, Kaique. Hã? Desliga aí teu microfone. A gente tem que ser sincero e falar, cara, eu mesmo não vou no raio-x hoje em dia para posicionar um cara direitinho. Eu prefiro pedir a tomografia, apesar de não ser a melhor das condutas, você tem muita coisa para fazer hoje em dia. Mesmo no hospital com residente, às vezes o residente está cheio de paciente para ver, você pede para ele ir lá, ele não vai. E você vai ficar submetendo o paciente à dor. Volta no raio-x, eu quero uma lá perfeita, quero uma obturatriz perfeita. Eu acho que isso não existe muito mais, assim. Talvez algum hospital ainda preze por alguma coisa assim, mas a maioria do serviço eu acho que é o raio-x com prancha, daquele jeito, o primeiro que chega, vocês vão ver que muitos aqui tem esse raio-x inicial, e a tomografia, principalmente com reconstrução 3D. Eu acho que o cara que falar para mim que não precisa da tomografia para operar e não dá valor nesse exame, eu acho que é balela. Aí vamos lá, vamos continuando. Aqui a teoria das colunas, né? Esse aqui é do próprio livro Letournel. Em branco a coluna anterior, vermelha a coluna posterior, né? As visualizações aqui externa, posterior. As fraturas elementares, parede posterior, coluna posterior, parede anterior, coluna anterior e a fratura do tipo transversa. Aqui os tipos associados, né? Fratura transversa mais parede posterior, fratura do tipo dupla coluna, coluna posterior mais parede, fratura do tipo T. Aqui a via de acesso, né? O carro-chefe para a gente que faz pelve e acetábulo, principalmente acetábulo, Coque-Langenbeck. Coque-Langenbeck, né? Para a parede posterior, por exemplo, a gente tem que fazer a Coque-Langenbeck. Fraturas associadas geralmente com desvio mais posterior, você vai usar ela. Eu, particularmente, falando sobre via, não tenho tanta experiência com a ilioinguinal. Acho que eu vi fazer ela 1 ou 2 vezes, mas nunca precisei fazer. Hoje em dia a gente consegue fazer a maioria das fraturas com a primeira janela, né, da ilioinguinal, lá em cima de Olerud, e a janela de topar. Tá. Me fala, assim, tem alguma diferença entre a via Coque-Langenbeck que você usa para prótese, para a Coque-Langenbeck que você usa para fratura de acetábulo? Geralmente, por exemplo, eu quando vou fazer uma prótese, eu tendo a deixar o piriforme, né? Sou um pouco menos invasivo em relação aos rotadores. Não preciso preservar, diferenciar, na verdade, a cápsula. Quando você vai fazer a fratura do acetábulo, um fator importante de você deixar, principalmente na parede posterior, é a inserção da cápsula, né? Então, a diferença maior assim, que eu vejo na via é preservar o piriforme na prótese, até por questão de estabilidade, e na fratura do acetábulo, para quando a gente vai fazer a via de acesso, preservar a cápsula. Essa preocupação a gente já não tem quando vai fazer a prótese, por exemplo. Eu acho também que quando você vai fazer a fratura, também deixar o quadrado, né? Para evitar a lesão da circunflexa. Exatamente, né? Verdade. Não estender tanto para baixo, por causa senão vai necrosar a cabeça e dá aquele problema, né? Porque no você está fazendo prótese que se dane, né? Você vai arrancar a cabeça mesmo, mas aí não. Aí você tem que deixar a cabeça viva, né? Exatamente. Mas vamos para frente. Primeiro caso, os masculinos, 56 anos, acidente de moto, né? O que você quer chamar a atenção desse caso aí? Aqui é chamar a atenção para um raio-x de bacia AP, só. É o que a gente tinha. E quando esse paciente chegou, ele tinha isso. A gente consegue observar que a gente não vai conseguir fazer o estudo direitinho das linhas, porque a gente não tem todas as incidências, por exemplo. Mas a gente consegue observar que existe uma alteração em relação ao lado contralateral aqui dessa região correspondente à parede posterior, né? A gente consegue perceber que o quadril está congruente, mas vocês vão ver na tomografia que ele foi reduzido. A tomografia, inclusive, foi feita com ele
com ele luxado. Vou até passar aqui para a gente... Passa aí já. Aqui, ó, a tomografia tinha sido feita, esse paciente tinha sido avaliado inicialmente em outro hospital, essa tomografia do hospital de origem, e aí ele chegou com esse raio-x. Aqui a gente vê uma reconstrução 3D, né, que eu acho que para a maioria de nós é o exame que a gente consegue planejar melhor a cirurgia, é o corte mais interessante para a gente consegue, de fato, quase que palpar a fratura, né? Então, a fratura da parede posterior com fragmento grande aqui superolateral e um fragmento menor aqui já mais próximo do isco e algum grau de cominuição, né? E classificação, parede posterior, né? Apesar de ter uma subclassificação, não vou entrar nesse mérito, existe uma subclassificação da parede posterior, quantidade de fragmentos, tudo. Esse aqui é uma foto do intraoperatório, cranial, fragmento, né? Caudal aqui posterior, você vê que existe um afastador aqui, nessa época aqui, eu estava fazendo as primeiras fraturas de acetábulo, num hospital que não tinha nem caixa de acetábulo, então nem o afastador norte-sul eu não tinha. Então, por um lado estava a válvula suprapúbica, o Doyan, não lembro, aqui os rotadores reparados no Kelly, e aqui eu coloquei uma alavanca lá na escotadura esquiática. Você tem que tomar bastante cuidado com esse afastador para não pressionar demais o ciático, senão você faz uma neuropraxia iatrogênica, né? Um fragmento grande aqui da parede posterior, e aqui, tirado do manual AO, redução com ponta-bola. Redução com ponta-bola. Exato. Tá, mas nem sempre você tem, né? Nesse caso aí tu meteu o Kelly, né? Nesse caso aqui é o dedão e o Kelly, né? Aí você traciona um pouco a perna para poder dar um espacinho para essa parede encaixar um pouco melhor, para não ficar nenhum tipo de gap, né? Aqui eu trouxe a imagem do posicionamento dessa placa, né? Essa placa ela tem que ficar bem em cima da parede posterior para ela funcionar, na verdade, como um muro, né? Para essa parede não ceder. E ela geralmente complementa a fixação com parafusos. A gente tem o costume de passar 2 parafusos e fazer essa placa que a gente chama tipo butters, né? Essa ilustração aqui a gente costuma fazer bastante quando é um fragmento pequeno que a gente não consegue colocar parafuso ou quando o parafuso acaba rachando o fragmento, que é muito comum. A gente chama de hook plate, né? Spin plate. A gente pega uma placa têxtil de cano. Existem alguns materiais especiais para PVC acetável mesmo que ela já vem pronta, mas a maioria das vezes a gente tem que confeccionar. A gente faz uma leve curvatura nela e faz uns ganchinhos na ponta. E aí, na hora que a gente aperta esse parafuso, ele funciona, na verdade, como um gancho. Ele encrava aqui, encavilha aqui na região da parede posterior bem pequena e acaba fazendo um efeito de compressão, né? E aqui a ilustração aqui foi feita, inclusive, com uma placa em T de pequenos fragmentos aqui, ó. E aí você coloca ela primeiro e por cima, ó, tem duas aqui, ó. Tem uma em T e uma menorzinha aqui que foi provavelmente cortada também. E isso aqui é a imagem do livro do Tile. A gente coloca a placa aqui por cima dessas duas placas já que estão segurando os pequenos fragmentos aqui. Ou seja, a hook plate, a indicação clássica dela é essa. São pequenos fragmentos da parede posterior, né? Que que ou rachou, vai rachar, que você vê que se apertar muito vai espanar. Então exatamente. Você vai lá e faz essa plaquinha aí, né? E é isso, né? Não tem muito... Sempre é texto de cana, ou você consegue, ou às vezes... Eu já vi raio-x assim, de outros colegas em ambulatório que eu fiz durante a vida aí, com a placa de reconstrução. Mas para ela realmente fazer a função de hook plate, ela tem que ser uma placa relativamente flexível, para que quando você aperte o parafuso, esse fragmento de fato abaixe, né? Sim. Então, com a placa mais rígida, eu acredito que não tem o mesmo efeito que uma têxtil de cano. A descrição original mesmo é com a têxtil de cano. Sim. Uma outra alternativa para esse fragmentinho pequeno é colocar fio de Kirchner, mas eu já tive de sabor com fio de Kirchner sepultado, dele migrar e ficar, de fato, intrapélvico mesmo. Então, eu tenho utilizado cada vez menos. A técnica para você colocar o fio de Kirchner sepultado, você, teoricamente, não perfura a segunda cortical. Mas é muito difícil no acetábulo você ter esse controle mesmo. Você tem a sensibilidade, lógico, mas às vezes vai. E o fio, se ele tiver um túnel para ele ir, infelizmente, ele vai mesmo para intrapélvico. Então, eu tenho utilizado cada vez menos. Pessoal que está assistindo aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa para acrescentar, fala aí, galera.
Não tem tempo ruim não, entendeu? Abre o microfone e fala aí. Beleza, vamos continuar aí, Paulo. Então aqui é um vídeo feito no intraoperatório. Aqui a gente já vê a placa posicionada aqui em cima da parede posterior. Aqui embaixo, um pouco mais embaixo, não está dando para ver muito. Eu coloquei uma plaquinha tipo gancho. Acho que dá para ver aqui, ó, por baixo dessa placa maior. Porque tinha um fragmentinho bem pequeno no isquio. Tá. Aqui o raio-x pós-operatório, incidências AP, alar e obturatriz. A gente consegue ver aqui que eu passei 2 parafusos interfragmentares no fragmento grande, coloquei a placa com 2 parafusos para cima, 2 parafusos para baixo, e coloquei aqui embaixo ainda uma plaquinha do tipo gancho também. Você colocou 2 placas gancho? Não, só uma aqui embaixo. Ah, tá, só essa embaixo, tá. E aqui a placa de reconstrução em cima mesmo. Tá, beleza. Aqui um outro caso, 28 anos, masculino, acidente motociclístico. A gente vê esse aqui já tem umas incidências radiográficas um pouco melhor, a gente consegue ver na obturatriz, ó, a parede posterior aqui já bem destacada. Você vê que a gente consegue aqui avaliar até as linhas, ó, a linha iliopectínea, a gente consegue ver bem, a gente consegue ver aqui a coluna posterior íntegra nesse desenho, a linha iliopectínea para a gente ver a coluna anterior, então a gente vê que não tem fratura na coluna anterior, não tem fratura da coluna posterior, e o que de fato a gente vê aqui é o destacamento da parede posterior do acetábulo. Esse aqui é o raio-x, geralmente o primeiro raio-x que a gente tem é esse, na prancha ainda, você vê que tem o desenho das pranchas. Esse aqui já é depois que ele está internado. E, de novo, eu falo, eu geralmente não tenho operado esses pacientes só com essa imagem, porque existe uma entidade que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é a impacção marginal. A gente vê aqui na tomografia, com corte axial, que determinada altura aqui da parede, que vai surgir, Vai aparecer? exatamente essa imagem, a gente tem uma impacção, ou seja, na hora que a cabeça do fêmur luxou, ela empurrou a superfície articular da parede. Deixa eu ver se eu consigo dar pausa aqui. Ó, a mesma imagem. Então a gente vê que nessa altura aqui, ó, a superfície articular, ela está olhando já para o cirurgião, digamos assim, ao invés de olhar para a cabeça do fêmur. Então isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado para fazer a desimpacção e a enxertia para poder colocar de volta a superfície articular numa situação de congruência. Isso aí, para quem é inexperiente, é um prato cheio de se lascar, né, cara? Não, isso aqui vai passar em branco. Vai passar em branco com certeza. Então tem que tomar bastante cuidado. É igual eu falei, a gente fica na tomografia 3D, mas é um corte que complementa o outro. Se você vai só para o 3D, você geralmente não vai ver essa impacção. Então você dá uma olhada rápida na impacção, no corte axial e se atenta durante a cirurgia, né? E aquele outro lance que você falou, né? Tipo, você, só com radiografia, por melhor que seja, você não tem como ver isso, cara. Não tem. Daí você precisa realmente dar tomo para ter ideia dessa confusão aí. Sim. Então, aqui a impacção, né? E aqui a técnica que está no manual de correção disso, né? É feito uma desimpacção da superfície articular da parede para que ela possa, de fato, voltar a ser congruente com a cabeça femoral. E tem que observar que a parede, como que você vai acessar intraarticular nessa fratura? Você vai acessar através da própria fratura a impacção. Então, você não precisa vir aqui, descolar a cápsula, romper a cápsula, nada. Você vai afastar a própria fratura, entrar pela fratura, ver a impacção aqui, a superfície articular que está desviada, vai corrigir essa, eu vou mostrar agora nas próximas imagens com formão, e aí vai ficar um gap, porque impactou o osso. E aí você vai lá e tira, geralmente o trocante é maior, tira e coloca o enxerto. O enxerto de trocante é maior. O trocante é maior. Essa imagem também, ó, a parede estava aqui, a superfície articular estava amassada, digamos assim, quando ela, na verdade, devia olhar para cá, ela está olhando para cá. Quando você desimpacta e retorna ela para o lugar, ela volta a ficar congruente. Então, aqui, ó, através da própria fratura, aqui a parede posterior está aqui para cima, através da própria fratura a gente coloca um formão, bate um pouquinho e faz um movimento de levar essa superfície articular que está desviada para cá, no sentido da cabeça femoral. Então, você consegue perceber que nessa imagem, em relação a essa,
a superfície articular ela está melhor congruente melhorou a congruência com a cabeça femoral. Depois que você faz isso, você precisa dar uma forma de fazer algo para que ela fique aqui no local. Então, às vezes você pode utilizar fio de Kirchner provisoriamente. E aqui, partindo já mais para fixação, a gente tem algumas caixas de PVC-tábua, tem o molde, né, digamos assim, da placa, e você tem o dispositivo para moldar, A gente não tem isso aqui na prática, esse moldador, na maioria das vezes. Eu utilizo, às vezes, o colega até, acho que ele é até do Piauí, não lembro o nome dele. É o Fernando, da ideia de usar o Bernardão, né? Ou o pessoal chama aqui no Tocantins de Ricardão, para moldar a placa. E aqui, ó, a ilustração da retirada do enxerto trocante. Então, aqui você tira uma tampinha de trocante, cureta, tira enxerto esponjoso, impacta ele aqui na região. Depois você pega a parede posterior que você estava utilizando para acessar essa impacção, você fecha ela e fixa com fio de Kirchner. Então, esse aqui é aquele caso ainda. Nós estamos nesse caso aí que eu acabei de mostrar. Com fio de Kirchner provisoriamente, e aí você progride para a fixação. Novamente, aquela imagem, o posicionamento da placa. Você vai moldar ela para ficar levemente curva. Aqui a placa do tipo spring plate, de novo. E aqui o pós-operatório, né? AP, obturatriz e alar. Você vê que mesmo assim a gente não consegue ver a correção da impacção. Isso é de fato algo intraoperatório ou na tomografia. Entendeu? Você fez tomo aí para ver isso aí? Esse caso eu fiz. Antes antes de vir para cá, eu conseguia fazer bastante tomografia e de controle. Essa imagem aqui é interessante porque a gente tem um perfil e vê a cabeça ela é esférica. Se todos os parafusos estão extraarticulares, a gente consegue ter certeza de que não há nenhum parafuso invadindo a cabeça femoral. E aqui é a tomografia de controle desse caso. Então, aquela imagem pré-operatória da impacção, que foi corrigida, e aqui essa setinha verde aponta a posição do enxerto, né? E aqui o posicionamento da placa exatamente em cima da parede que estava fraturada. Então, ficou bem. E aí aquele lance que você falou aqui, né? Quando você disse assim, aqui do lado esquerdo, a seta vermelha, mostrando o fragmento impactado, olhando para a cabeça, olhando para o cirurgião aqui. E aqui inverte o sentido, né, do fragmento. Vai no sentido da cabeça agora. Completamente o sentido. Completamente. Aqui um outro caso, um pouco mais simples, de uma fratura da parede posterior também, uma fragmento grande. Essas fraturas elas são mais agradáveis de fazer, porque a redução é mais simples, geralmente. Você vê que ele quis rachar aqui, mas ele não completou uma fragmentação, ainda continua um fragmento grande. Existe uma situação que às vezes você precisa fazer, em casos quando é uma fratura da parede muito superior ali, que você não consegue acessar com a via de Koch-Langenbeck usual. Eu não tive muitos casos assim não, que eu precisei. Às vezes a fratura se estende até aqui na região anterior e você tem que fazer uma osteotomia trocantérica. Teve um caso que eu vou mostrar que eu fiz a osteotomia trocantérica, mas não foi para caso de parede não, mas eu já vi relatos e colegas que tiveram que fazer para poder acessar uma fratura da parede aqui mais anterior, associada a Koch-Langenbeck, o cara pegou e fez uma osteotomia trocantérica. Isso, faz uma osteotomia trocantérica para poder tirar o glúteo, sem precisar... você desliza o glúteo para frente, de forma que você não precisa lesar ele para acessar essa região. Tá, muito legal. Então, nesse caso aqui, é um fragmento grande, sem cominuição. A gente vê... aí, por que eu coloquei aqui o X? Eu não vou precisar dessa hook plate. Essa placa grande, porque o fragmento é muito grande. Ele é uma placa de construção que vai dar muito mais estabilidade. Exatamente. Então, aqui o posicionamento dela, né? O Salbone. E aqui o pós-operatório. Esse caso era um caso de um colega, eu só tenho essas imagens pós-operatórias, eu nem cheguei a ver as radiografias. Ele disse que está bem o caso, ele tinha uma fratura de talos, também está reclamando mais do talos do que do acetábulo, na verdade. Então aqui a gente vê as escopias, né, acidência obturatriz e a tentativa de alar. Ficou bem bom esse caso também. Aqui, um outro caso de paciente de 35 anos, novamente acidente automobilístico, com essa radiografia evidenciando uma luxação posterior, né, da cabeça do fêmur, e a gente tem que tomar bastante cuidado porque consegue perceber aqui, ó, que não tem
a parede posterior. Aqui a imagem, se você olhar com o outro lado aqui, ó, você vê a parede posterior aqui bonitinha, e aqui tem um pedaço que está faltando, parece. E cadê? Ele não está aqui para cima, não está aqui para trás. E esse caso é legal porque você vê a tomografia, a reconstrução 3D com ele luxado, né? Não é o ideal, mas a maioria das vezes essas tomografias elas são feitas ali no pronto-socorro com quadril ainda luxado, ou então não consegue reduzir. Esse caso aqui, o colega me relatou que não conseguia reduzir. E aí eu não me assustei. Quando eu vi, olha onde está a parede posterior dele, ó. Tá lá na frente. Ficou dentro da articulação, lá na frente. Então ele realmente não conseguia reduzir, porque a parede estava dentro do acetábulo. Aí a gente, felizmente, caiu no dia que eu estava de plantão, tinha, sei lá, acho que uns 2, 3 dias, só não estava tanto tempo. E aí eu tive bastante dificuldade para trazer esse fragmento para trás, mas aí você hiperluxa, né? Você roda a cabeça do fêmur de forma que ela vai sair da frente dessa parede, você vai lá com um coche ou com alguma outra pinça e pesca ela para trás. E aqui não vai precisar de hook plate também, é um fragmento relativamente grande. Aqui as imagens pós-operatórias, uma incidência obturatriz, você vê, essa caixa ela estava bem completa, não tinha uma... Eu gosto de usar uma placa de 8 furos, geralmente, mas essa aqui ela é de 6 furos, eu só tinha ela, a maior que eu tinha de reconstrução. Às vezes você precisa botar algum outro tipo de placa, mas a reconstrução é... Eu julguei que ela me resolveria o problema, coloquei 2 parafusos de compressão, 2 parafusos para cima, 2 parafusos para baixo. Esse paciente está super bem hoje também, não tinha praxia do ciático, apesar da luxação bem exuberante aqui. Cara, é assim, uma realidade, né? Tipo, às vezes a gente vê assim, a galera dando aula desse tema e fala ali que não, porque tem que ter a caixa mata, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas a real é que muita gente opera aqui, eu acho que até tá no grupo aqui, opera com caixa de grandes e pequenos e deu, né, cara? Não tem nem que pode espernear que não vai ter outra coisa para fazer. Não vai ter outra caixa para fazer. Não tem. E aí você vê que o que manda na solução não é o material, mas é assim, é o reconhecimento do padrão de fratura e a estratégia de tratamento, né? Isso. Tanto aquele caso de impacção, quanto esse outro caso aqui, que o fragmento foi lá para frente, o que determinou, o que foi determinante para você dar a solução? É você entender a fratura. Todas são parede posterior, mas cada uma com uma peculiaridade, uma pegadinha, uma encheção de saco diferente, que tipo, se o cara não se liga, ele pode ter a caixa que for, meu irmão, vai ficar ruim do mesmo jeito. E ao mesmo tempo, com a caixa de pequenos fragmentos aí, tu resolveu, né? A fratura da parede posterior é quando eu ainda não operava bacia, pelve, acetábulo, todo mundo falava, não, a paredezinha posterior eu consigo fazer. De fato, você consegue abrir lá e botar uma placa, mas a quantidade de casos, igual eu falei, eu não tenho milhares de casos, mas só esses casos que eu já estou mostrando, cada um foi de um jeito. Cada um precisou de uma placa de um tamanho, um parafuso aqui, uma hook plate ali. Tem casos que eu vou mostrar que eu precisei colocar fio de kit nesse sepultado. Então, cada caso tem uma peculiaridade, igual o senhor falou. Beleza, vamos para frente. E aí, aqui acho que esse é o último caso de parede posterior, para encerrar, é uma coisa que, na verdade, não se fazer, né? 28 anos, masculino, acidente automobilístico, era um domingo à noite, eu tinha acabado de chegar aqui no Tocantins. Falei, não, o cara tá aqui e tal, que tô fazendo nada. Aí eu pensei, vou fazer esse acetábulo. Vou fazer, só tinha essas incidências, tinha tomografia, não tinha nada. No plantão, no SUS, domingo à noite, né? Só ideia boa. Domingo à noite. Igual você falou, tem que ser pra cara louco mesmo, né? Aí eu tive a excelente ideia, vou fazer. Aí eu pensei, porque assim, eu não tenho a tomografia. Se tiver impacção, eu vou conseguir ver no intraoperatório. Eu já vou entrar pensando que poderia ter, porque é diferente quando você vê a tomografia e não tem, você já entra despreocupado. Então eu pensei, eu tenho uma caixa de pequenas que eu tenho usado em todos os casos. Posso fazer hook plate se tiver um fragmento pequeno. Se tiver impacção, eu vou corrigir. Então eu falei, eu consigo resolver. Quero ver essa merda aí. Essa fratura, ela era muito mais comminuta do que ela aparecia no raio-x. Eu vou voltar aqui no raio-x, você vê que ela tem uns fragmentinhos aqui em cima, fragmentinho aqui embaixo, cabeça tá luxada e tal. Mas no intraoperatório, meu amigo, era desesperador. Você não ter como fixar esses fragmentos. Então você vê que num ato até a maioria das coisas que eu faço, eu já vi em alguma descrição.
mesmo que seja no artigo indiano, chinês, qualquer coisa que seja, eu já vi. Então eu pensei, se eu colocar uma placa em T aqui em cima desses fragmentos menores, eu vou ter uma maior área de contato ali e vou conseguir segurar bem. Então eu coloquei uma placa em T aqui, nessa região mais cominuta marginal, que era bem marginal essa fratura. Uma outra placa testificando aqui, então usei 2 spring plates, né? É verdade. E uma terceira placa, uma placa de reconstrução aqui por cima. Então, esse paciente, ele é uma coisa que o senhor falou que é importante, documentar quando o paciente tinha. Ele já tinha uma neuropraxia do ciático quando ele entrou. Então, já deixei anotado o paciente, neuropraxia do ciático, ele provavelmente traumática devido à luxação e tal. Esse paciente, ele já está deambulando, já tem esse caso, já tem uns 4 meses, ele já está deambulando, mas ele ainda não está 100% da neuropraxia. Está usando ainda a Mola de Codivila. Mola de Codivila. Mas já está deambulando. Ele tinha, inclusive, também uma fratura cominuta do rádio distal e da una. E eu não tinha uma placa grande o suficiente, eu tive que fazer, eu nem botei o raio-x aqui, mas eu tive que fazer uma placa em T e botar uma placa DCP com 2 parafusos de interferência. Aprendi com quem essa técnica? Frederico. E aí depois, engraçado, né? A gente faz esse tipo de coisa, e aí depois eu descobri que esse paciente, ele tinha convênio. Isso aí é sempre assim, né, cara? E aí hoje você se fudeu no SUS para fazer. Ele acompanha hoje com um colega meu da Unimed. Mas tá bem, tá indo bem. A fratura tá bem, ainda não... não tem nenhum caso assim de mais que 2 anos de segmento. Então, se ainda alguns casos vão necrosar a cabeça, eu ainda vou descobrir. A maioria dos casos ainda não aconteceu, não. Esse caso aqui já está com, acho que uns 5, 6 meses de evolução e está indo bem. Mas tem até 2 anos para acontecer, né? Sim. Aqui é um outro caso que a gente operou na época da residência, lá no Mandaqui. Inclusive, um detalhe aqui, a maioria desses casos a gente tem feito Coca-Langenbeck na via, no posicionamento lateral. Isso que eu ia te falar. Esse caso aqui, eu a gente experimentou fazendo decúbito ventral. Não sei se o senhor lembra. Lembro demais. Aí esse caso aqui é uma fratura da coluna posterior, né? A gente só tem essa incidência aqui obturatriz. Coluna posterior com um fragmentinho pequeno da parede, quase irrisório. Então a gente acabou considerando mais uma coluna posterior mesmo. 25 anos, masculino, acidente motociclístico também. Aqui os outros cortes da 3D, né? Então a gente vê uma coluna posterior bem desviada. Isso aqui é mandatório fazer via posterior, né? Não tem como você querer resolver isso aqui por via anterior. E aqui as técnicas de redução, né? Pode ser utilizada clamp de redução, aquele que a gente chama bacaus grandão aqui, que senão ninguém acha. As pinças de mata. Sim. A pinça porta-parafusos e a pinça Farabeuf. Esse caso, acho que a gente tinha, na verdade, no Mandaqui tinha essa caixa, né? Acho que a gente acabou fazendo com um certo recurso que tinha. Ou, na verdade, não. Esse paciente, na verdade, ele chegou, só lembro que ele chegou, no dia que ele chegou no PS, a gente operou ele. Foi numa quarta-feira, no meio da tarde então, lá. A gente pegou lá e falou, nada demais, não. Tinha aquele doido lá, daquele plantonista que, enfim, que não... Foi. O cara que é uma zero à esquerda, aí a gente falou, deixa que a gente faz esse negócio. Vocês vão operar na urgência? Vamos operar na urgência. A gente operou do decúbito ventral e se arrependeu amargamente, porque não tinha... A visualização parece que dá um nó na cabeça, né? E eu já ouvi de outros caras, assim, bem mais experientes que eu, e que operam há muito tempo, que não encaixa, que o decúbito ventral não encaixa na cabeça do cara. E eu acho que é isso que acontece. É difícil, cara, é difícil ver. Eu não gosto, assim, a ideia era o quê? Você bota em decúbito ventral, na teoria, facilita a redução. Né? Tipo, você tem que fazer menos força para reduzir. Mas na prática, realmente é um inferno, brother. E assim, a gente no R4 fazia tanto via posterior para prótese quanto via hard disk modificado com o senhor, né? Então, a nossa familiaridade com a via posterior, Coca-Langenbeck, em lateral, era muito maior. Então, nesse dia aí que a gente foi fazer essa fratura, parecia que eu tinha que operar de cabeça para baixo, porque não encaixava as coisas. Aí, depois da redução, a gente pode fixar provisoriamente com fio de Kirchner, ou mesmo deixar a pinça de redução e colocar o posicionamento. Quando a gente está tratando colunas, é interessante a gente agregar uma segunda placa aqui. Você viu que na maioria das vezes a gente usa para a parede só uma placa mais próximo do rebordo aqui.
Na coluna, a gente associa uma placa menor, que ela geralmente utiliza mesmo a de reconstrução. Em alguns casos, vocês vão ver que a minha de reconstrução era muito grande, eu tive que usar uma DCP. E aí você pode colocar 2 parafusos para cima, 2 para baixo, ou mesmo passar um interfragmentar aqui na coluna. Mas então, essa placa aí é a primeira que você põe, né? Você primeiro põe essa placa e depois vai pro rebordo. Para você não se travar, né? Se você põe uma placa aqui primeiro, já diminui seu espaço aqui. Você põe primeiro ela, depois você vem e põe a segunda placa aqui do rebordo. Né? Aqui a moldagem da placa, né? Nem todo serviço tem esses moldadores aqui, então às vezes você tem que fazer com alicate. Eu tenho sofrido bastante. Ontem mesmo eu fiz uma bacia, eu não consegui moldar a placa como eu queria. Eu moldei mais ou menos e foi o que deu. Não tinha jeito. O moldador não encaixa. Esses moldadores de pontinha, não vai. E eu tentei usar o Bernardão, não sei se o Bernardão aqui era um pouco menor, eu não consegui colocar a placa de reconstrução dentro. Resumindo, eu tive que fazer meio que na força ali no alicate e na mão. Mas essa aqui é uma técnica interessante que tem no livro do Marvin Tyler também. Coloca 2 parafusos no moldador, um mais na ponta da placa e um mais no meio aqui. Você força um contra o outro de forma que você consegue esse aqui. Eu já tentei esse aqui, não consegui não. Eu trouxe mais para ilustração. No livro funciona bacana, né? Os aí dos caras, Aqui é o intraoperatório dessa mesma fratura. Aqui o paciente está em ventral, né? Aqui o dorso, aqui para baixo a barriga, aqui caudal e aqui cranial. Aqui o posicionamento da placa já. Novamente, eu gosto muito de usar essa alavanca. Você vê que aqui a gente também não tinha. Acho que a gente estava com o norte-sul, sim. Aqui a alavanca está lá na escotadura ciática também. Sempre tomar cuidado para afastar o nervo ciático com cuidado. Gentilmente, não pode deixar nenhum doido segurando isso aqui. Um residente preguiçoso. Residente preguiçoso, porque ele começa a forçar em cima do ciático aqui e aí dá problema depois. Então, aqui o posicionamento da placa. Aqui no Salbone, em teoria, é o posicionamento das placas, né? A placa da coluna, que a gente chama, e a placa do rebordo. E nesse caso aqui, é mais ou menos essa visualização que você tem em decúbito ventral, né? Com a alavanca aqui. Aqui é a placa do rebordo e a placa da coluna. Aqui é o pós-operatório. A gente vê uma placa aqui na coluna posterior, uma placa no rebordo. E tem mais uma plaquinha aqui, que se a gente olhar no detalhe aqui, tinha uma paredezinha bem pequenininha aqui. A gente, por capricho, colocou uma plaquinha hook plate em cima. Dá para ver ela aqui, ó. Mas foi por capricho, eu acho que nem precisava, na verdade. Aqui é a tomografia de controle, a gente fazia sempre no manda aqui. Então a gente vê uma redução excelente aqui da coluna posterior, né? Esse cara aí tá zerado. Tá zerado, né? Acho que eu até coloquei no Instagram o vídeo dele andando, né? Aqui já um caso aí de uma associação de uma coluna posterior com um rebordo bem cominuto. 36 anos, masculino acidente automobilístico. Esse paciente aqui, se eu não me engano, eu vou mostrar ele aqui, mas ele tinha também uma lesão, que é comum acontecer, uma lesão associada de joelho. Esse trauma do painel, às vezes pode dar uma lesão ligamentar. Esse cara tem uma lesão do LCP, que ainda não foi operado também. A gente nem vai conseguir operar ele no SUS aqui. Então, assim, a estratégia a coluna posterior é praticamente sem desvio, então não precisa preocupar tanto. Só colocar uma pinça de mata aqui, dar uma compressãozinha e colocar a placa. E aqui a gente tem uns fragmentos um pouco menores. Eu não tenho certeza se eu conseguir passar um parafuso. Eu vou passar para a próxima imagem aqui, ó. Consegui passar parafuso, né, nesses fragmentos. A gente vê aqui, ó, uma placa na coluna posterior, uma placa em cima do rebordo, 2 parafusos, na verdade 3, ó, tem um terceiro parafuso aqui. Então, vou ilustrar aqui a imagem. Um parafuso nesse fragmento de cima, 2 parafusos nesse fragmento de baixo e uma placa englobando todos eles. Tá. E uma placa aqui na coluna. Imitando esse desenho, praticamente. E aqui esse paciente com 30 dias. Aqui eu tenho mudado um pouco meu protocolo de pós-operatório, porque não tem acesso nenhum à fisioterapia. Porém, os pacientes aqui, eles são bem colaborativos no sentido assim, de andar. Em São Paulo, eu não sei, talvez alguma explicação tenha, os pacientes eram muito mais difíceis de começar a mobilizar, era tudo mais doloroso. Aqui,
como a gente fala no meio ortopédico, a gente brinca, é tudo tigre. Então, o que eu tenho visto, assim, eu pergunto, cara, você tá andando? Ah, não tô não. Cara, você tá andando. Aí o cara, tô, mas é só assim. Aí não adianta, os caras, muitas vezes eles não vão conseguir respeitar isso. Então, eu tenho tentado associar ali a fome com a vontade de comer. Eu não quero que ele exagere, então eu deixo ele fazer algo que não vai me prejudicar tanto. Então, por exemplo, eu falei, anda aí para eu ver como você tá andando. E ele realmente não está dando a descarga muito importante nessa perna ainda. E aí é isso. Se você proibir, o cara não vai cumprir. Então, por exemplo, síntese pública, que às vezes eu já estou colocando dupla placa de primeira já, porque eu já vi que a galera não fica muito tempo sem pisar. Então, às vezes, você tem que se adaptar à região que você está. Não tem jeito. Sim. Antigamente, a gente fazia a síntese Antigamente, eu digo, ano passado a gente fez uma síntese com uma placa DCP e 4 furos só. Hoje eu já estou usando 6, às vezes dupla placa. Então, você vê que esse paciente com 30 dias já está praticamente deambulando e já fazendo, ele faz bem a abdução, faz bem ele já está flexionando bem, agachando, vai fazer a abdução agora, flexão do quadril, extensão, Ou seja, na prática esse cara ele fica sem carga o tempo que a dor determina, né? Que a dor determina. Vai melhorando a dor, o cara vai pisar. E eu sou praticamente um terrorista. Eu tenho falado, cara, você vai quebrar os parafusos. Eu tenho amedrontado bastante. Acho que tinha um mês que eu estava aqui, eu fiz um planalto, igual a gente fazia às vezes não tinha muito material, com texto de cano. Uma semana o cara me volta no ambulatório pisando, com a placa toda torta. Aí eu entendi que você precisa às vezes se adaptar para fazer montagens mais estruturalmente resistentes. Aqui um outro caso, um paciente um pouco mais velho, 62 anos, masculino, também você vê que até agora não teve nenhuma mulher, então as mulheres estão quase que imunes a essas fraturas, mas vai ter caso também. Acidente motociclístico, uma fratura aqui, a gente vê nessa incidência um fragmento grande da parede posterior, né? Tomografia, evidenciando aí novamente um fragmento grande da parede posterior, uma fratura que vem quase aqui até na frente, às vezes você tem que forçar um pouquinho mais a alavanca. E se a gente olhar com bastante cuidado, nesse traço aqui onde eu estou passando o mouse, existe uma fratura da coluna também associada. Quase que uma fratura transversa, na verdade, que está indo lá para frente. Na tomografia 3D, às vezes, como o corte é discretamente mais grosseiro, você não vê colunas não desviadas. Então, no intraoperatório, eu percebi esse traço, falei, não tem nenhum mal em fixar. Então, aqui no intraoperatório, que como eu faço, né, o paciente decúbito lateral, via de Cocker-Langenbeck, utilizo aí, agora aqui já tem o norte-sul, aqui é aquela alavanca que eu sempre utilizo também aqui na escotadura ciática, reparo dos rotadores, e aqui esse vídeo aqui mostrando o posicionamento das placas, na verdade. Então aqui eu estou mostrando uma placa DCP, porque não tinha, a minha menor reconstrução aqui nesse caso era essa, então uma DCP na coluna posterior e uma reconstrução na coluna, na parede posterior, em cima do rebordo. Então, isso aqui é essa imagem bem legal intraoperatória aqui do nosso caso. Aqui o pós-operatório, a placa DCP aqui com um parafuso para cima e um para baixo, porque ela era sem desvio, então eu só coloquei para realmente evitar qualquer problema. E uma fratura, uma placa de reconstrução aqui e os dois parafusos interfragmentares. Aqui eu vou citar um negócio interessante. No livro do Letournel, os primeiros capítulos, fala mais sobre a história. Antigamente, quando o Letournel começou a operar essas fraturas, eles faziam com só esses dois parafusos. Então, você pegava uma fratura dessa da parede posterior, colocava dois parafusos e fechava. Então, imagina, fazia uma via gigante, que é grande essa via, coloca dois parafusos e vai embora. E aí, com o tempo, começou a perceber que começava a ceder, que esses parafusos eles não eram suficientemente fortes para segurar essas fraturas, porque a carga axial que dava aqui na parede era grande. E aí começou a se agregar essa placa. Então, talvez alguns lugares, assim, com cirurgiões mais antigos, inclusive ano passado no quadricurso, eu vi um caso clínico que o cara tinha operado, acho que 3 anos atrás, tinha colocado 2 parafusos, falhou e foi revisado dessa forma que a gente faz hoje em dia. Colocando a placa. Colocando a placa.
Aqui, uma radiografia, na verdade, um outlet, né? Onde a gente vai lá embaixo, coloca esse parafuso. Aqui o maior parafuso que eu tenho é 50. Isso é um limitador, às vezes. E esse paciente aqui com 3 meses. Fez algumas sessões de fisioterapia, mas naturalmente SUS, ele acha que ele não fez nem 10 ainda. Já está deambulando, você vê que ele ainda tem um pouquinho de claudicação, ó, discreta. E nem tem que fazer, cara. Pelo amor de Deus, eu mandei esse cara fazer o quê na fisioterapia? É perder tempo dele. Deixa esse peão. Já tá. Porra, velho. Já era. Vida normal. Tá curado, tchau. 3 meses, tá bem. Dirigindo, ele vem sozinho na consulta. O cara vem na consulta com o chaveiro aí no cinto, com um chapéu desse aí, esse camarada tá zerado, meu brother. Isso aí não tem que fazer, nem sabe o que é fisioterapia. Fisioterapia desse bicho é cuidar dos boi dele. Aqui, já partindo já para a parte da coluna anterior, né? Então, a gente vê aqui um destacamento da asa do líquido, e você vê que acomete aqui, se a gente for colocar naquele desenho, quase que extra-articular, mas eu acabei encaixando aí com, talvez duvidoso, mas uma coluna anterior, porque ainda tem um pedaço aqui do acetábulo da parte anterior que está dentro. Até no nosso grupo esses dias, a gente viu um caso desse, o colega perguntou se tinha como a gente fazer percutâneo, né? Existe a descrição, realmente, você vem que coloca um pino de chance aqui, roda interno e tudo, mas assim, existe tanta musculatura aqui, tanta coisa envolvida nisso, que eu não acredito. Eu ainda não consegui fazer percutâneo essas fraturas. Então, teoricamente, a manobra de redução vai ser essa, você coloca pino de chance aqui na asa e roda interno, de forma a fechar essa fratura. E aqui eu trouxe a ilustração do posicionamento da placa na asa. Então, a gente, a partir do momento que reduziu, rodou interno aqui a parte que está destacada da coluna anterior, coloca essa placa, 3 parafusos aqui, 3 parafusos aqui, está resolvido, né? A gente pode também colocar essa pinça de pontas aqui para fazer uma compressão aqui. Tem um caso também que eu vou mostrar que ficou a placa em cima, também não tem problema. Às vezes dá um pouquinho de atrito, aí machuca o paciente. Então, essa região medial aqui da crista é mais desejável. E aqui o pós-operatório. Você vê aqui, ó, mesmo reduzindo aberto, eu ainda tive um pequeno desnível aqui, ó, em cima. Isso aqui foi redução aberta, vendo. Eu não conseguia, era realmente puxar esse fragmento mais para cima. Porque é tanta musculatura envolvida que você não consegue. Não vai, né? Você tenta, rasga o osso e não vai. Não vai. Aqui uma placa naquela posição que eu mostrei aqui para vocês. Uma segunda placa aqui conectando a coluna anterior na coluna posterior. A coluna anterior aqui na região intacta do ilho, na sacroiliaca. E um parafuso. Esse parafuso é muito interessante. Ele é chamado de LC2. É um parafuso que a gente passa no corredor de segurança ali, na verdade, do fixador supracetabular. Então, a gente vê que ele vai, ó, desde a região aqui da espinha ilíaca inferior até... Esse aqui era o maior parafuso que tinha, acho que ele é 120. Até a região lá, próximo da sacroiliaca mesmo. Então, ele engloba todo o ilho. Entendeu? Então, é um parafuso, assim, para passar esse parafuso, você posiciona ali o raio-x, mais ou menos como você posiciona para fazer o fixador supracetabular, né? Aí você vê aquele triângulozinho, que é aquele local de segurança, né? Exatamente. E é lá que você vai. Lá que você vai. E aí, é interessante que você pode só começar a perfuração, e depois eu tenho utilizado isso muito para conseguir os corredores, eu nem vi muita descrição disso. Você começa a fazer o furo e não termina. E aí você vai com o parafuso já, porque o parafuso tende a continuar dentro do corredor. Entendeu? Tá, e se você fizer com fio de Kirchner, é capaz dele furar. Né? O que às vezes dá para fazer é colocar o fio de Kirchner e ir batendo ele com o martelo com a ponta romba, né? Que aí você tem o menor risco de perfurar a cortical. Sim. Aqui esse caso foi assim que eu tinha voltado para cá também. É um paciente de 16 anos que estava na UTI, e aí o pessoal da UTI tem que fazer um fixador externo, não sei o que, tal. O que a gente consegue ver? Ele tem 16 anos, ele estava jogando basquete na quadra e a viga de concreto desmoronou e caiu em cima dele. Então ele teve lesão, igual a gente falou, é um paciente politraumatizado, lesão abdominal, teve que fazer colectomia, então tá usando bolsa inclusive ele me ligou ontem, a família dele, que ele é parente distante da minha esposa. E
E ele está lá no Sara, lá em Brasília, para começar a fazer a reabilitação. Ele teve uma lesão neurológica importante, que é a esquerda. Apesar de eu ter operado lá direito, vocês vão ver que eu não mexi no lado esquerdo, porque eu tive esgotamento durante a cirurgia, desisti. Meu planejamento inicial era abrir aqui a primeira janela da ilha inguinal, reduzir aberto a sacroiliaca aqui, colocar 2 placas, reduzir aqui através da janela de estopar aqui embaixo, reduzir a coluna anterior e, através da coluna anterior, tentar reduzir essa coluna posterior, que era muito difícil desde o início, eu já sabia. Então, manobras de redução. Através da primeira janela que eu abri aqui em cima, eu poderia colocar essa pinça, se eu tivesse ela, mas eu não tinha. Eu comprei no último congresso de trauma, eu comprei as pinças adequadas, mas eu não tinha. Então, o que eu tinha para trabalhar era esse pino de chance, que ele é colocado pela via posterior. Então, de fato, desde o começo eu já praticamente desisti de fazer tudo pela frente. Então, eu fiz a sacroiliaca. Então, peraí. Esse caso você começou por via posterior, foi isso? Não, eu comecei por via anterior, porque na verdade, na discussão eu estou ignorando a sacroiliaca. A primeira coisa que eu fiz foi a sacroiliaca. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Aí você colocou essas 2 placas para começar. 2 placas para começar. Fiz essa parte. Acabei aqui. Só uma coisa, quando você vai botar essa placa aí, você sempre vê e isola lá a raiz de L5, não? Eu chego o suficiente para colocar o parafuso. Se eu não vi ela ainda, eu só afasto tudo para medial. Se eu vi ela, aí eu incluo ela no afastamento. Mas geralmente eu vou no sacro até onde eu preciso para colocar um parafuso. Se ela tiver lateral o suficiente para ela aparecer nessa minha visualização, aí eu isolo e afasto. Mas eu vou confessar que poucas vezes você consegue, de fato, você precisa chegar nela, entendeu? É uma bosta, né, cara? Nessa hora você dá um cagaço, né? Dá um cagaço, porque para você visualizar essa região, você tem que colocar uma alavanca lá dentro, né? Então, eu vou raspando no osso ali, de forma que eu vou quase que desperoxizando, até chegar numa posição de conforto para que eu possa colocar meu afastador. A partir do momento que eu fiz isso, fui raspando no osso, mesmo justo ao osso mesmo, e não vi, eu não me preocupo, ela tá para lá. E aí eu coloco o afastador, cravo ele com martelo, uma alavanca, e aí eu peço para o meu auxiliar segurar ali. Reduzir isso aqui, eu reduzi, como eu não tinha aquela pinça porta-parafusos, eu coloquei um parafuso aqui no sacro e um parafuso no ilho. E aí, como que eu reduzi? Aquela pinça verbruge autocentrante, ela tem um lado que ela é quase que uma ponta, e aí você põe uma ponta dela dentro do furo que você fez, na verdade, e a outra ponta você pega na cabeça do parafuso. Então, você consegue fazer uma compressão como se fosse um porta-parafuso. Isso tem um artigo interessante que eu nem coloquei aqui na aula. Aí você usa aquela pinça de centralizar a placa como se fosse uma pinça porta-parafuso. Você bota ela no buraco, uma ponta, e a outra ponta ela agarra na cabeça do parafuso. Aí você consegue comprimir e ajustar ali crânio caudal, né? Depois que eu fiz aqui a sacroiliaca, fui para o acetábulo. Aqui eu tinha colocado 2 parafusos, mas como geralmente é um problema que a gente tem também, a escopia. O escopista dificilmente está habituado a fazer pelve acetábulo. Com isso, meu amigo, é difícil para você estar comandando tudo. Aí eu fiz uma incidência que me pareceu que o segundo parafuso aqui, essa imagem dá para ver nitidamente que não estava. Mas eu tinha feito uma incidência que parecia que esse parafuso estava intraarticular. E aí eu falei, quer saber? Vou deixar só um aqui, não vou correr risco. Aquela história, né? Tô chegando agora, se eu deixar um parafuso intraarticular aqui, vai dar problema para mim. Então eu deixei só esse parafuso, foi o suficiente para segurar a coluna anterior aqui reduzida. E como essa placa aqui eu não tinha ela menor, e eu não queria de secar mais para trás, porque eu já tinha chego aqui, na verdade, aí eu acabei tendo que estender ela aqui. Mas aqui a impressão, inclusive, que esse parafuso foi fora da cinta aqui. Não tá pegando nada, Então, esse raio-x nem é dos mais bonitos, mas eu quero mostrar que resolveu o problema do paciente. Às vezes a técnica que a gente tenta ali está sofrido, vai demorar e tal. E aí você vê que esse raio-x já é de bastante tempo, já tinha até uma consolidação aqui do lado contralateral. Minha programação inicial era fazer o quê? Um parafuso anterógrado aqui de coluna. Mas eu sofri tanto para acabar esse lado que eu nem encanei com o outro lado. Estava relativamente reduzido, deixei quieto, e o paciente está super bem. E até foi um fator protetor. Então, nesse caso aí, o que rolou? Você primeiro, vamos recordar, você foi lá na primeira janela, colocou essa dupla plaquinha aí,
desceu Sim. para estopar, colocou essa placa, reduzindo aí a coluna anterior, e depois Isso. virou o cara para lateral. Exatamente. E aí botou fez a parede posterior. Fiz a coluna posterior. Isso, a coluna posterior. 3 E horas aqui, de guerra. 3 horas de guerra. E aqui atrás também, para poder reduzir a coluna posterior, eu fiz exatamente a mesma manobra que eu fiz aqui. Coloquei um parafuso em cima, fiz um furo embaixo, coloquei aquela pinça autocentrante e consegui fechar o traço transverso. Na verdade, acho que é um T aqui, o traço em T. E aí eu consegui fixar essa placa com redução anatômica. Aqui é interessante também, limitação de material. Você vê que eu coloquei uma DCP e uma testa de cano. Por quê? As reconstruções que eu tinha eram todas grandes. Eu não queria fazer uma reconstrução gigante aqui. A DCP que eu tinha, a próxima, acho que era de 8 furos. Eu falei, não tem problema, eu vou botar essa testa de cano aqui e já era. Então, uma testa de cano, uma DCP, 2 reconstruções. Bem brazuca. Tá bom. Que a tomografia de controle, que é o importante é isso, né? Apesar do raio-x não ter ficado o mais bonito possível, você vê que a redução está anatômica, né? Tanto no corte axial, quanto no corte coronal, quanto no corte sagital. A sacroiliaca reduzida também, ó, praticamente, se a gente comparar os dois lados, é praticamente anatômico, também talvez um pouquinho acendida, mas bem discreto. Posicionamento muito bom. Esse paciente, ele já está ficando de pé, tudo. O que está limitando ele, realmente, eu ia falar sobre fator protetor. Eu não mexi no lado esquerdo. E hoje em dia, ele tem uma neuropraxia do lado esquerdo. Sabe-se lá por cargas d'água. Sendo que eu não mexi no lado esquerdo. Então, eu fiquei bem feliz, na verdade, de não ter mexido no lado esquerdo. Porque hoje ele ainda não está andando porque ele tem uma neuropraxia do lado esquerdo. Totalmente contraintuitivo, né? Sim, pode ter sido até um hematoma comprimindo o nervo lá, sei lá, né, cara? Sim, Difícil sim. saber. É uma boa possibilidade, né? Porque, de fato, eu pensei, cara, se fosse do lado esquerdo eu tivesse mexido esse tanto de placa, esse tanto de via, estava judicialmente comprometido, né? Então, aqui, o primeiro caso feminino da aula, 52 anos, feminino, vítima de atropelamento, foi, na verdade, quase que um esmagamento. A gente vê aí com uma bacia totalmente aberta, bilateralmente a sacroiliaca, e é muito comum ter associação de lesão do anel pélvico junto com a acetábulo. Acetábulo, sim. Aqui uma fratura transversa, uma fratura aqui dos 2 ramos também contralaterais. E essa paciente chegou para mim no plantão também. E aí eu, como cirurgião de quadril, falei, cara, eu não vou só colocar um fixador externo aqui. Vou fazer o quê? Vou fixar as 2 sacroiliacas e como ela estava com... É uma coisa importante também. Nesses casos de fratura de ramo, às vezes a fratura de acetábulo mais desviada, pode ter uma lesão associada de órgão. Por exemplo, como a bexiga. E essa paciente chegou com hematúria franca. Foi pedida a avaliação da geral? urologia, da geral, né? No caso, eles passaram a sonda e foram discutir o caso com a urologia. Eu falei, cara, não vou mexer nada na frente aqui até ter uma definição. Aí eu operei essa paciente, inclusive, assim, outro caso, eu faço maioria lateral, esse caso eu fiz em ventral, porque eu ia fazer as 2 sacroiliacas, né, em decúbito ventral, e fazer a parte posterior da transversa. E se me calhasse, faria um parafuso anterógrado de coluna anterior aqui. Então foi o que eu fiz. Virei essa paciente de barriga para baixo. Essa aqui é a tomografia dela. A gente vê uma fratura transversa aqui do acetábulo, com uma paredezinha bem pequena também. Fratura do ramo, dos 2 ramos aqui contralaterais. A abertura da sacroiliaca também bilateral. Na verdade, é uma fratura de sacro aqui, ó. Fratura de sacro à esquerda e uma abertura da sínfise à direita. E aí, como eu estava com ela em decúbito ventral, fiz nessa época que eu acho que eu já tinha comprado as pinças. Aqui é o clamp de mata, angulado. A gente coloca ele nesse posicionamento de forma que uma das cabeças do clamp pega aqui na região supraacetabular e a outra aqui na região da lâmina quadrilátera, fazendo uma redução dessa fratura transversa. E aí, a gente consegue colocar uma placa aqui na região posterior e percutaneamente, né, que a gente chama de cirurgia percutânea, às vezes ela é percutânea em uma coluna e aberta na outra, como foi no caso aqui. Percutaneamente, a gente faz a fixação da coluna anterior através da colocação de parafuso anterógrado,
que é justamente essa imagem aqui que entra aqui na região da origem do glúteo, né? E vai em direção à sínfise púbica. E essa imagem aqui na radioscopia que a gente consegue. Então, foi isso que eu fiz. Esse aqui já é o raio-x depois da segunda abordagem, mas a primeira abordagem, vamos esquecer essa parte aqui, vamos para a primeira abordagem. Fiz o parafuso de sacro ilíaco, desviando um do outro aqui, né, para poder colocar os dois, porque a gente não tem parafuso grande o suficiente para fazer uma fixação transilíaco transsacral, então o maior parafuso é o 120, ele não chega do outro lado. Aqui fiz a fixação com dupla placa na coluna posterior, isso aqui é uma incidência em outlet, e aqui você vê que percutaneamente, através da via posterior, eu fiz a fixação da coluna anterior com parafuso anterógrado. Depois de mais ou menos uma semana que a urologia resolveu abordar a bexiga dela, que tinha uma lesão de cerca de, acho que era de 8 ou 10 centímetros, aí eu fiz a via de acesso, chamei a urologia. A princípio, o que aconteceu? Eles tinham, falando agora de outras clínicas, né? Eles tinham dado como conservador o tratamento da bexiga. Eu falei, beleza, então se é conservador, eu vou fazer aqui, porque realmente tinha ficado uma abertura residual, apesar de você ver que eu não tinha arruela, né? Eu sempre ponho arruela, mas eu não tinha arruela. Aí eu falei, vou resolver a parte da frente aqui, colocar uma placa. Aí quando eu abri, uma espécie de seroma, uma mistura de sangue com um líquido citrina, eu falei, cara, não é possível. É mijo. É mijo. Aí eu chamei a uro na hora, eu falei, cara, não tem como, essa lesão aqui é o tamanho. Eu botava assim, dava uns 4, 5 dedos dentro assim, da lesão na bexiga. Eu falei, cara, realmente a tomografia parecia que era menor. Aí ele entrou, fez a rafia, e aí eu fixei essa região anterior aí, depois que ele fez a rafia da bexiga. Nesse caso, um caso demorou aí mais de 2 semanas para ser resolvido. Eu resolvi a primeira parte aqui posterior, através da via posterior e da fixação percutânea da sacroiliacas no primeiro momento, e depois de 15 dias, mais ou menos, foi feito, acho uns 10 dias, foi feita a fixação anterior. Essa paciente está super bem hoje em dia. Aqui a tomografia de controle da fratura de acetábulo, a redução anatômica, a gente conseguiu lograr uma redução anatômica, e essa paciente está super bem. Isso aqui é um vídeo que um colega me mandou, acho que ela estava com uns 30 dias já de fratura, com uma boa mobilidade do quadril, bilateral, sem dor, ia começar a fazer fisioterapia, só que sem carga ainda. Ela é bem obediente. Você vê que ela está na maca de transporte, ela não está deambulando ainda. Eu não vi mais ela deve estar para voltar aí nas próximas semanas comigo. Mas era uma paciente que estava super bem, a ferida tudo limpinha, seca. Cirurgia demorada, né? Demorou acho que umas 3 horas também. Na verdade, eu acho que umas 2 horas essa primeira, e essa outra foi mais rápida. Então, assim, preocupação com cirurgias longas, a ferida geralmente sofre um pouco, tem que tomar cuidado com infecção. Outro caso, paciente de 32 anos, masculino, acidente automobilístico. Esse caso foi operado na época da residência também, lá no Mandaqui. A gente vê aqui que é uma imagem de não tão boa qualidade, mas já vê que tem um destacamento aqui da linha iliopectina, provavelmente uma fratura da coluna anterior. Aqui a gente vê que também tem um traço que talvez esteja descendo aqui da coluna posterior. Aqui um fragmentinho que pode corresponder à parede, esse quadril está luxado, né? Então a gente tem essas tomografias aqui, mas eu vou mais para o drástico aqui, quando essa tomografia foi feita com quadril ainda luxado. A gente vê aqui realmente uma fratura da coluna anterior, um fragmento independente da lâmina quadrilátera, isso aqui é super difícil de tratar, inclusive, e um desvio grande aqui da coluna posterior. Então a gente vê aqui, ó, um destacamento da lâmina, um fragmento independente da lâmina, a coluna posterior aqui bem desviada, o quadril subluxado para posterior, fragmento intraarticular, uma fratura da parede posterior também com minuto. Então isso aqui é uma fratura do tipo T, com parede posterior. Não existe essa descrição na classificação clássica de Letournel. Não existe T mais parede. Então, ela acaba se encaixando como se fosse uma fratura da família das transversas mais parede posterior. Então, aqui, ó, o T, né, descendo. Então, se a gente fosse desenhar o T aqui, ó, coluna anterior, coluna posterior e a perna do T aqui para baixo. E aí, nesse caso aqui, foi a primeira vez que eu fiz essa via de acesso, né? Eu vi uns vídeos, uns artigos desse professor Alessandro Macer,
que descrevia a fixação das fraturas do tipo T com a luxação controlada do quadril, né? Quase que aquela descrição da luxação controlada de Gans. É feita uma osteotomia do trocânter maior, e aí esse trocânter maior ele é deslizado para frente, então aqui posterior, aqui anterior, deslizado para frente, é afastado junto com o glúteo. É feita uma capsulotomia em Z. Esse quadril é luxado através da rotação interna do quadril, da rotação externa do quadril, né? E flexão. Ele é luxado e você consegue ter uma visualização direta do acetábulo por dentro. Mas aí existe um problema. Essa descrição é para fraturas superagudas, tipo, geralmente até 7 dias. Esse caso que eu fazer já estava com quase 2 semanas, então eu tive muito mais dificuldade do que eu pensava. Então, essa aqui é um vídeo do intraoperatório, já com puxado, já foi feita a osteotomia. E aqui a gente vê, aqui é o acetábulo, a gente está com o acetábulo. Vou até dar pausa aqui, ó, a gente consegue ver que existe um traço que é um traço em T e ele desce de acordo com aquela tomografia para baixo, né? Então, aqui eu tô lá dentro do acetábulo. Como que é feita a manobra de redução disso aqui? A coluna posterior você pode reduzir da outra forma como a gente falou, com a pinça Jungblut, que aporta o parafuso, né? Ou mesmo com a pinça de mata. Só que a coluna anterior você vai ter que reduzir por dentro. É como se você entrasse dentro do acetábulo e a parte da coluna anterior você coloca um pino de Chance e traciona ela de forma que você consiga reduzir e ver que o T está reduzido. Só que isso se encaixa muito bem para fraturas agudas, mas uma fratura com 15 dias para acetábulo já é quase uma fratura envelhecida. Então, apesar de conseguir reduzir mais ou menos, quando eu puxava o pino de Chance, não via tudo como eu queria. Então, a fratura ficou, vocês vão ver na escopia, ela ficou até bem reduzida, mas é uma fratura que é muito sofrida. A fratura inteira é uma das fraturas de pior prognóstico. E vamos mostrar um raio-x que acho que estava com 6 meses de evolução, você já vê que o quadril já está sofrendo bastante. Então, aqui a imagem, né, a cabeça fora da articulação, a visualização intraoperatória, intraarticular, e aqui as escopias. E aí aqui vem aquela questão que eu falei. Eu coloquei uma placa na coluna posterior, uma placa em cima do rebordo, e esses parafusos aqui, eles estão na coluna anterior. Eu vou mostrar a tomografia um pouco melhor. O detalhe aqui, ó, um fio de Kirchner sepultado. Se a gente volta na tomografia, existia um fragmento destacado da lâmina quadrilátera. E a única forma que eu consegui de fixar esse fragmento pela via posterior foi com um fiozinho que eu deixei ele sepultado dentro da lâmina. Ó, então ele está dentro da lâmina quadrilátera. E as escopias eram bem animadoras, né? Aqui a osteotomia já fixada com parafuso. Eu olhei para a escopia e falei, cara, tá bom, acho que vai evoluir bem. Mas com aqui a tomografia também, a gente via que realmente estava de forma aceitável, assim, estava até bem reduzido. Mas existe uma cominuição grande, você vê que aquele fragmentinho eu consegui segurar com fio de Kirchner. Não tem como uma fratura com tamanho cominuição de qualquer articulação evoluir tão bem, né? Então, você vê que aquela questão que eu falei do pino de Chance, eu consegui reduzir mais ou menos a coluna anterior, mas ficou um gap. E esse gap aqui ele é crucial que seja reduzido. Então, esse aqui bem área de carga, né? É uma área bem de carga. Então, essa fratura já não era uma fratura de bom prognóstico. E eu não tinha tanta experiência, ainda não tenho tanta experiência. Talvez um cirurgião mais experiente, quem sabe o Letornel, o Mata, alguns caras aí conseguiriam ter feito bem melhor que eu. E aí você vê que a redução estava aceitável, mas existiam alguns degraus articulares. Você vê que não ficou dos melhores. E a gente tem que mostrar também casos bons e casos ruins. Né? Eu desconheço cirurgião que só tem casos bons. Então você vê que o raio-x com 6 meses já existe um sofrimento aqui, você vê que tem um gap. Esse paciente invariavelmente vai evoluir para uma artroplastia, né? Se a fratura for perfeitamente operada, ele evolui dentro de 5 a 10 anos com uma artroplastia. Se for mais ou menos operado, igual foi esse caso, ele é mais precoce. Parafuso voltando aqui já. Aqui um outro caso, né, de uma fratura aqui que está acometendo a coluna posterior e ela tem um traço meio que incompleto aqui para a coluna anterior. Se a gente olhar,
é um traço que ela viria aqui para a sacro ilíaca. Então, ele quis ser uma fratura da coluna anterior com o hemitransversa posterior. Essa foi o que eu julguei, né? Então, ele teve uma fratura do ramo aqui também. E aí existe uma dicotomia, né? Tem gente que abordaria por via posterior, tem gente que de forma ignoraria essa parte aqui da frente, tem gente que abordaria pela via anterior. Eu optei por trazer esse trabalho aqui para mostrar, através da via de estopar, a gente consegue reduzir a coluna posterior se ela for uma coluna posterior simples, igual a essa. Então, o que esse caso aqui precisava? Ela estava levemente medializada. Ela precisava de algo empurrando para voltar aqui a congruência articular, para fora, para o lado de cá. Então, foi o que eu trouxe aqui. Essa placa, a gente tem uma segurança de colocar ela aqui, a gente afastando os vasos obturatórios e o nervo obturatório, a gente consegue colocar uma placa estritamente na coluna posterior. Tem essa margem aqui de mais ou menos quase 3 centímetros de distância para a gente poder colocar. E aí ela fica nessa posição aqui, ó, da coluna posterior por dentro. É como se eu estivesse operando o paciente por via Cochlear-Langenbeck, lá por trás para colocar aquela placa que a gente colocou em todas as outras fraturas até agora, mas colocando ela aqui por dentro. Então foi isso que eu fiz. Coloquei uma placa por dentro na coluna posterior, de forma que ela fizesse um movimento de lateralização da lâmina quadrilátera. Como se fosse uma mola, né? É quase que uma mola, né? Na verdade, quando você aperta esse parafuso aqui, ó, quando você aperta esse parafuso, ela empurra a coluna posterior para fora. E aqui um outro detalhe. Essa placa, ela era reta. E o máximo que eu consegui dobrar foi isso. O ideal é que ela fosse aqui para essa região aqui, ó, da sacroilíaca, com parafusos mais longos. Mas eu não tinha moldador. O máximo que eu consegui fazer foi isso. Então, às vezes, a gente tem limitação mesmo de material, de insumo para fazer a cirurgia mais adequada possível. E no intraoperatório, apesar da tomografia 3D não conseguir ver que esse traço subia, identifiquei que esse traço estava vindo até aqui em cima. Então, eu coloquei uma plaquinha aqui em cima também. Então, eu fiz aqui a via de estopar, consegui colocar essa placa e fixar aqui essa região. Você vê que eu passei da sínfise pública, porque a região que tinha de osso aqui era muito pouco, então eu acabo colocando a fixação até a sínfise contralateral. E aqui em cima eu fiz através da primeira janela da ilunguinal, aqui, a janela do Eulerud. Aqui um outro caso, coluna anterior também. Ô, brother, é o seguinte, eu acho que assim, já estamos aí com quase 1h30. Sim. Então vamos ver primeiro aí se alguém tem dúvida. Eu acho que certo. Eles não. Já deve ter, a galera deve estar espanando já. É muito caso, né? Muito caso, mas eu acho que o recado está dado. Tá dado. Galera, alguém tem alguma dúvida aí, alguma coisa aí que queria comentar ou complementar, enfim, ou criticar, ou qualquer coisa desse tipo, não? Não sei se já está só nós dois aqui falando já, se a galera já se cansou de nós. Tem 14 aí online ainda. Tem 14 sobreviventes aí. Sobreviventes. Eu acho que são os mesmos 14 que estão no começo. Jesus, alguma dúvida aí? Felipe, Caio, meu xará, o outro Daniel. O José Augusto já se picou e até perguntar para ele de onde que ele arrumou esse livro aí que ele tem, do Tyler e tal, né? Porra, legal. O cara tem autógrafo do cara. Bom, então eu acho que é isso aí, né, cara? Eu acho que o recado acho que aí foi dado, né? Eu acho que a mensagem que tem é que assim, não é uma fratura para quem está começando, enfim, é uma gama de cada caso é assim uma história diferente, não é como uma prótese de quadril, né, que a maioria é muito parecida, né? A maioria é quase igual, mas assim cada caso tem uma avaliação própria, tem uma estratégia própria, assim exige, eu acho que muito mais assim planejamento e tática, né? Você pensar em táticas de redução e de solução. E outra mensagem é que muitas coisas assim não dependem, é óbvio que o material, né? Você tem todas as pinças e a caixa e os moldadores de placa são fundamentais, mas eu acho que a tática e o planejamento
são mais importantes, assim, estão em primeiro lugar, né? Sim, com certeza. Eu acho que essa questão da caixa, de ter um material adequado, ajuda demais a gente, né? Eu hoje tenho algumas peças já que eu comprei e tal, a minha própria caixa. Sempre que eu vou operar algum acetado, uma PEV, eu levo, porque cansei de sofrer com o material inadequado. Eu já não tenho os parafusos longos que eu gostaria. Já não tenho as placas curvadas que eu gostaria. Então, se eu não tiver pelo menos alguma pista de redução, eu vou sofrer muito mais do que eu... E aí, Paulo, Xará, tem alguma Frederico, coisa tudo aí, brother? bem? Tudo jóia, cara? Tudo bom? Meus amigos, eu sou Frederico, sou presidente da regional aqui da SBOT, e a gente pediu para o Bruno convidá-los aqui para essa aula. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês pela excelente aula aqui que nos ministraram, compartilharam uma ampla experiência realmente no tema abordado. Deu para perceber que são cirurgiões de fato, né? Ou seja, que, como o Frederico falou, é ortopedia de rua, né? A gente também tem muito isso aqui. O pessoal aqui no nosso hospital de urgência também resolve bastante essas fraturas em condições muitas vezes precárias e sem o material adequado, conforme vocês falaram, e tem que ser resolvido para alguém, né? E, de fato, são pessoas que se tornam muito necessárias. A gente vê que o cirurgião de pelve de acetábulo, eles são pessoas essenciais no andamento de qualquer serviço desse do SUS. Se tornam realmente pessoas muito importantes dentro do serviço, porque só eles realmente fazem aquilo, ganham realmente uma posição de destaque por conta disso. E queria realmente agradecer vocês aí pela disponibilidade, pela brilhante aula. A gente vai disponibilizar depois essa aula no nosso canal do YouTube, para ficar também para outras pessoas poderem assistir na sequência, tá ok? Tá jóia, Fred. Valeu. Cara, a gente só tem a agradecer. É um dos estados assim mais queridos por mim, todo o pessoal do Piauí, o Bruno, o Fernandão, que adora fratura de acetábulo também. Enfim, o Piauí eu acho que tem no meu coração, assim. É um lugar que dá até arrepio assim de falar, porque é um lugar que eu tenho grandes amigos e muito carinho pela regional, muito carinho por vocês e admiração. E, Maravilha. eu falo pelo Paulo também, a gente se sentiu muito honrado, muito agradecido e sempre à disposição de vocês. Maravilha, excelente. Eu sou do Maranhão, né? Eu sou de Imperatriz e tá aqui na SBOT Piauí, para mim é uma coisa boa. Minha família é boa parte do Piauí e a gente está aqui no Tocantins tentando reerguer a SBOT Tocantins. Eu até quero já fazer um convite aqui quando a gente começar a ter alguns encontros também da SBOT Tocantins. Se você puder participar aí, chefe, também. Frederico também é do Piauí. Então, a gente está montando aqui, tentando reerguer o serviço da SBOT aqui no caso. E a tendência, acho que é essa. Cada vez mais a gente tem eventos online. É muito mais fácil, cada um da sua casa. E a gente gosta, né, de discutir. Não só opera essa tábua, o Frederico tem experiência em tudo. A gente também opera tudo aqui. É muito bom esse tipo de troca de conhecimento, né, na verdade. Bom, boa noite. Eu sou o Rafael Levi, sou também aqui da SBOT Piauí. Os dois Fredericos eu conheço muito bem, tanto que eu fiz prova na época que eu ainda estava em São Paulo, Paris, e tenho muito boas referências do professor Frederico através do Bruninho e do Fernandão. E, assim, é a medicina que não está nos livros, né? É aquela coisa da ortopedia que você sabe que você vai utilizar. Como representante, como professor da nossa universidade, eu posso falar que eu exigi que os nossos residentes participassem dessa aula, porque aqui eles vão aprender o que acontece, né? Não é aquela coisinha, como representante professor do TEOT e tal, mas aqui eles vão ter que saber o que tem que saber. Não é o que realmente vai ser cobrado de suprassumo do livro, aquela coisa que realmente a gente sabe que a prova do TEOT cobra, mas aqui eles têm que saber isso, porque um dia vai cair na mão deles. Verdade. Vai cair na mão deles, e assim, se você quer ser um bom especialista de pelve e quadril, o doutor Frederico realmente
O Bruno, eu vou falar pelo Bruno Freire. O Bruno Freire botou a prótese no meu quadril. Eu tenho uma prótese no quadril. E por causa de necrose, anemia falciforme. E aí, mas quem botou a prótese foi o Bruninho, que é aluno do Frederico. Do Frederico do quadril. Fred, te restringe. Tá bom? Valeu, Levinho. Valeu, meu irmão. Isso aí. Muito bom. Isso é importante. Eu também falo para os residentes aqui. Aqui eu não vou ficar dando aulinha pro teótico. Depois vocês estudam 6, 7 meses e passam no teótico. O negócio é aprender a operar, cara. É muito ruim você cair no mercado. E deve ser, na verdade, que isso não aconteceu comigo, mas deve ser você cair e chegar um dia pegar um plano que você não sabe fazer, um número profissional, e você fica, não sei o quê. Cara, é muito bom essa coisa que eu aprendi com o Frederico. De você ter coragem e buscar o conhecimento, cara. O conhecimento hoje em dia é muito mais fácil, Levi. Tem que concordar comigo que você vê um vídeo ali, você vai no livro e você consegue fazer. É muito mais fácil. Antigamente talvez era mais difícil, mas hoje em dia não. Mas é isso aí, então, meus amigos. Show, turma. Boa noite. Obrigado aí a todos. Valeu, Muito uma obrigado boa noite para vocês. ao Bruninho que arrumou esses palestrantes. Tamo junto. Um abração, Valeu. então, galera. Falou. Tchau, tchau.